Oi pessoal, meu nome é Marcela e você está no canal Cantinho dos Sonhos Livraria. Hoje nós estamos aqui para fazer resenha desse livrinho aqui, Alice no País das Maravilhas. Nessa edição da Zahar que tá linda, 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 olha só. Eu já mostrei para vocês, tem um vídeo aqui falando sobre todas as minhas edições de luxo e box. Essa é uma das edições, mas vamos lá. Alice no País das Maravilhas é uma história muito conhecida. Esse autor também é muito conhecido, virou um clássico da Disney, todo mundo sabe. Mas o que, assim, a história é realmente impressionante. Você viaja e é muito legal você ver tudo na perspectiva da menina, de uma criança de 7 anos, como ela vê o mundo, como é tão natural para ela as coisas imaginárias acontecerem como se fossem reais. Se fosse um adulto no meio desse mundo, não reagiria dessa forma como uma criança, com uma inocência. No caso dela aqui com 7 anos. Eu gostei muito da leitura, mas eu confesso que o que me levou a ler esse livro foi um comentário da Tati dizendo que o Lewis, vou falar Lewis, gente, não sei se a pronúncia está correta, dizendo que ele era pedófilo. E eu fiquei muito, muito curiosa para poder fazer a leitura e saber um pouquinho mais. E há um comentário aqui, porque essa edição é muito legal, tem notas no final, tem notas na frente, que fala que o autor, ele era como eu vou dizer, ele era comparado com Humberto, se não me engano, que é o autor de Lolita, que no caso ali realmente havia um caso de pedofilia. Aqui no Alice no País das Maravilhas, tanto através do espelho, nós não vemos isso acontecer, mas nós estamos falando com relação aos escritores, né, dessas obras. E aqui ele está dizendo: é verdade que ambos tinham paixão por meninos, mas suas metas eram diametralmente opostas. As ninfetas de Humbert e Humbert eram criaturas a serem usadas carnalmente. As menininhas de Carroll, não sei como se pronuncia, o atraíam precisamente porque ele se sentia sexualmente a salvo com elas, o que distingue Carroll de outros escritores que viveram vidas desprovidas de sexo, e escritores que eram fortemente atraídos por meninas, como Poe, Ernest Dowson, se não me engano. Era sua curiosa combinação, quase única na história da literatura, de completa inocência sexual com uma paixão que só pode ser qualificada de inteiramente heterossexual. Há um relato aqui também que diz que ele beijou uma menina e ele achou que ela fosse mais nova, mas ela tinha 17 anos e ele escreveu um pedido de desculpas para a mãe da menina, que até achou graça, né? Porque no caso ela não era tão menina assim, ela devia ter um semblante bem novinho, e ele achou que fosse uma criança e não era, porque ele não queria que aquilo fosse interpretado de maneira sexual, como se ele estivesse olhando para as meninas dessa maneira. Só que a cabeça dele é uma cabeça assim que eu gostaria muito de poder ler uma biografia dele. Se vocês têm um nome de alguma biografia falando sobre esse autor, vocês por favor coloquem aqui nos comentários, que eu vou adorar ler um pouquinho mais sobre isso. Porque há assim meio controvérsias, né? A Alice, eles acreditavam que ele foi apaixonado por uma menina chamada Alice, e ele pediu essa menina em casamento, não sei se ela tinha 11 anos, se não me engano, quando eu estava aqui. Como ela era muito novinha, os pais não levaram em consideração, e também houve um atrito entre eles lá, e ele não conseguiu se casar com essa menina. Lógico que ele não queria se casar com ela com 11 anos, ele queria se casar com ela quando ela fosse maior de idade, mas ele era apaixonado por Alice. E daí surgiu Alice no País das Maravilhas. Eu gostei muito da história e gostei muito mais da história do escritor. Se vocês souberem um pouquinho mais, outras curiosidades dele, coloquem aqui embaixo. Tem muita coisa que fala aqui nesse livro. Fala também sobre que ele colecionava fotos de meninas e que ele só gostava de meninas. Meninos não. O dia dele era florido, o dia dele era bonito quando ele se encontrava com meninas, quando ele brincava com meninas. Com o menino não. Se eu não me engano, ele não se casou. Ele se manteve solteiro a vida toda.
É uma história muito interessante, eu só tô falando da história do escritor, né? Mas é uma história muito interessante, eu gostei muito, fiz algumas marcações. Se você quer uma edição de Alice, eu aconselho comprar essa edição aqui, porque essa edição tá muito legal e tem muitas curiosidades, muita coisa legal. Na parte de trás, essa parte aqui, ó, se você, como vocês podem ver, marcadinha rosa, daqui para cá são só notas falando sobre o que especificamente está falando no livro, porque há algumas coisas que estão no livro, ou mais ou menos muitas, né, como a gente pode ver, tanto em um livro como no outro, ele fala sobre, como se fosse assim, ele usa fábulas para poder questionar o que era vivido naquela época, mais ou menos assim, eu não sei se vocês conseguiram me entender. Então está super indicada essa leitura. Se vocês já leram, me dizem o que você achou. Se vocês conhecem mais um pouquinho desse escritor, falem para mim que eu vou adorar saber também. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!